Olá a todos. A gente tem visto na TV frequentemente, com a novela que tem passado, o jogo patológico. E muitas pessoas assistem aquilo e não sabem como lidar com isso, ou o que fazer, como identificar isso. Então, o nosso propósito hoje é trazer algumas informações acerca do jogo patológico e o que ele representa e como ele pode ser tratado. Então, o jogo, na verdade, os jogos de azar são coisas que existem há muitos anos. Desde a Idade Média já se tem notícia de jogos, até na Antiguidade tinha jogos. E existe uma diferença entre jogos de azar e outros tipos de jogos, porque os jogos de azar envolvem geralmente apostas e alguém ganha esta aposta e alguém perde. Então, jogos de azar pode ser considerado bingo, roleta, os jogos presentes em cassino geralmente, né? Jogos de cartas que valem dinheiro, pôquer, algumas pessoas jogam buraco, canastra, enfim, valendo dinheiro, então isso é considerado jogo de azar. Para a pessoa ser um jogador patológico, tem que ter essa característica de ser um jogo de azar justamente pela perda. E o jogo patológico, por ser uma coisa recente, foi classificado em 1980 como um transtorno psiquiátrico, ele muitas vezes é visto como falha de caráter, como uma pessoa que fica jogando para sacrificar a comida da família, então ele joga e perde tudo. Então, a pessoa que geralmente tem problemas familiares por conta disso. E o jogo patológico ele envolve 3 fases, geralmente. Que são os ganhos, que é a fase que todo mundo que se aventura um dia a jogar um jogo de azar ou a fazer uma aposta na Mega Sena ou qualquer coisa assim, é onde a pessoa geralmente para. Jogou um pouco, ganhou ou perdeu, enfim, mas ok, e não joga mais. Essas pessoas, jogadoras patológicas, elas não param nessa fase, elas entram na fase de ganhos, começam a ganhar com aquilo, então ela se sente habilidosa, se sente eu sou bom nesse jogo, e começa a fazer apostas cada vez mais altas para ganhar mais dinheiro, e aquilo dá uma sensação de prazer, e aí ela entra na segunda fase do jogo patológico, que são as perdas. As perdas envolvem, então a pessoa leva um dinheiro para apostar, com o que ela ganha, ela aposta de novo o que ela ganhou, aposta o dinheiro que ela levou e começa a apostar coisas que nem estão ali no momento. Carro, casa, faz promissórias e aí começa a gerar dívidas. E na ansiedade de pagar essas dívidas, a pessoa entra na terceira fase do jogo patológico, que é o desespero, a ansiedade. Então a pessoa começa a jogar mais para tentar pagar as dívidas. E aí ela se afunda mais em dívidas. E isso vai gerando problemas de todo tipo, porque muitas vezes a pessoa, além de tudo, se envolve com pessoas criminosas. Então, além dela prejudicar a família financeiramente ou a si mesma, ela se prejudica porque às vezes ela pode ser ameaçada de morte, pode efetivamente ser morta, ela pode ser sequestrada, enfim, tudo por conta de dívidas. O jogo, inicialmente, ele era classificado como um transtorno de impulso, ou seja, a pessoa tem o impulso de jogar, não consegue segurar aquilo e vai jogar mesmo sabendo das consequências, mas atualmente ele é muito mais visto como semelhante ao transtorno relacionado ao uso de substâncias, como se fosse um dependente químico. Existe o dependente de álcool, de drogas, de cigarro e existe o dependente de jogo. Então é como se a pessoa que jogasse patologicamente fosse uma dependente química, porque o comportamento é muito parecido e os sintomas são muito parecidos. A pessoa tem recaídas, ela tem abstinência quando ela fica sem jogar, ela quer jogar de qualquer jeito, só pensa no jogo, aquilo, enfim. E existe também os períodos que ela joga mais do que em outros períodos, então também isso é visto nos dependentes. Outra característica importante é que a gente precisa diferenciar o jogador social, né, aquela pessoa que joga quando está com amigos, até pode ser que perca algum dinheiro, ganhe algum dinheiro, mas isso se restringe a esse contexto e não prejudica em nada
o orçamento daquela pessoa ou da família. Tem o jogador profissional, que são pessoas que jogam como meio de subsistência. Existem muitos jogadores de pôquer profissionais, jogadores de xadrez profissional. O de xadrez não é um jogo de azar, porque não envolve geralmente apostas, mas são jogadores profissionais, ou seja, eles têm... Um jogador de pôquer profissional, ele tem uma coisa que chama gerenciamento de bankroll. Ele separa um dinheiro que é para ele jogar naquele dia. Esse dinheiro não vai comprometer o orçamento dele e ele estabelece uma meta para aquele dia. Então, hoje eu quero dobrar esse dinheiro. Se ele conseguir dobrar, ele para, pega as coisas dele e vai embora. Se ele não conseguir dobrar, ele não fica jogando até conseguir. Ele perdeu o dinheiro que ele levou, ele volta para casa também sem dinheiro. Então, eles têm, são pessoas que têm um controle muito grande dos impulsos, da ansiedade, da vontade de continuar jogando, porque sabe que aquilo é o meio de vida deles, então eles não podem se desequilibrar. O jogador profissional, claro que existem jogadores profissionais que se tornam doentes, mas em geral ele não é um dependente de jogo. Ele usa o jogo como forma de sobreviver, de ganhar a vida. E o tratamento para quem sofre com isso? As pessoas que sofrem com transtorno de jogo patológico, elas precisam buscar a ajuda de um profissional especializado, um psiquiatra, um psicólogo. Existem técnicas de terapia comportamental, cognitiva, para que a pessoa possa conseguir tirar as crenças de que o jogo é bom, de que o jogo dá prazer, de que não é nada, é só um momento para eu relaxar. Muitas vezes a pessoa vê dessa forma. Eu só vou relaxar com meus amigos. E não, ela está indo afundar em dívidas. Então a pessoa precisa enxergar. Existem alguns medicamentos que ajudam, mas esses medicamentos, nesse caso do jogo, assim como é na dependência química em geral, eles são secundários e muito mais para aliviar sintomas do que propriamente para tratar a condição. Claro que cada caso é um caso e tem que ser visto pelo profissional, mas o foco mesmo são as terapias que o paciente vai realizar, cognitivas, psicanalíticas ou até outras formas de terapia interpessoal, enfim, intervenção breve. O paciente que sofre com o jogo patológico também precisa muito que a família dele esteja envolvida no tratamento dele, para não permitir que ele recaia ou para evitar que ele tenha comportamentos que possam levar ao jogo, como o uso de bebida, que reduz. Por exemplo, o paciente bebe e aí ele fica mais impulsivo, tem menos filtro para fazer as coisas que ele não deveria. Então, evitar o consumo de álcool, enfim. Todas essas possibilidades de tratamento devem ser discutidas caso a caso com o seu médico, o seu terapeuta, mas o mais importante de tudo é que a pessoa busque ajuda, né? O familiar tem que fazer o paciente reconhecer que ele tem um problema e buscar ajuda. Mesmo que ele relute no primeiro momento, a hora que ele percebe que aquilo pode se tornar um problema cada vez maior e prejudicar a alimentação dos filhos ou até a integridade física do paciente, no caso de lidar com criminosos, que muitos jogos de azar não são liberados no Brasil e são feitos na surdina. Então, a pessoa tem que perceber que aquilo é um comportamento não só doentio, como também de risco. E isso tem que ser levado em conta na hora também de conversar com o psiquiatra, com o terapeuta, porque não adianta a pessoa falar, tá bom, não vou mais jogar e continuar devendo R$1 milhão para um traficante, para um sequestrador, porque a pessoa vai estar em risco. Então, às vezes, é importante também, dependendo do caso, envolver as autoridades, mesmo que isso represente uma vergonha para a pessoa. Mais informações podem ser obtidas em ambulatórios específicos de jogo. O serviço do Hospital das Clínicas, existe um ambulatório que chama Anjo, que é um ambulatório de jogo, né? Então, eles têm essa possibilidade de atendimento de pessoas com dependência de jogo, dependendo do critério. E outros serviços de saúde mental também podem contar com esse tipo de atendimento. E sempre
busque um profissional de saúde habilitado a tratar do seu problema. Nós somos a Show Education, nós queremos que você saiba.